Seja muito bem-vinda, seja bem-vindes. Aqui é o professor Rogério, canal Terra do Inglês Fluente, o Fluente English Land. Tudo jóia? Se você não conhece o canal de ensino da língua inglesa. Temos duas playlists principais, uma delas um curso corrido, ok? No molde aprende vocabulário, palavra, verbo, etc. E aqui uma playlist que você aprenderá inglês de uma forma diferente, ouvindo alguns áudios com o texto, beleza? Nós vamos fazer análise textual com áudio junto. Então, bora lá, vamos praticar um pouquinho. Seja bem-vindo. Vamos falar primeiramente desse texto aqui do livro Interchange, ok? Escrito por Jack Richards, um americano aí, da editora Cambridge. Muito legal, muito conhecido no meio, né, de ensino da língua inglesa. E aqui a gente está falando da 4th edition, beleza? Bom, seguinte, moçadinha, vamos então aqui falar primeiramente do texto, depois a gente já corre no áudio para você perceber como é que o gringa fala, tá bom? Então, alguns pontos fortes que eu quero deixar claro aqui, ó. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Muito legal, muito legal, muito legal. A gente tem aqui, olha, vamos falar então aqui do possessivo pronoun, né? Logo de cara aí apareceu o possessivo pronoun na nossa vida. Vamos então falar desse carinha nesse momento. Só um minutinho que agora o texto quis sumir, mas nós vamos fazer ele aparecer imediatamente falando. Aí, voltou. Então é o seguinte, quando a gente fala aqui do yours, vale lembrar o seguinte, moçadinha, deixa eu apagar aqui, estão na conversinha, vamos lá. Nós temos o possessive pronouns. Vamos lá. Possessive pronoun. Tá? E a gente tem o seguinte, a gente tem que respeitar uma tabelinha para você decorar isso, que é muito importante. Então, a tabelinha é mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Beleza? Bom, aí você vai falando assim, professor, tá, mas tem uma outra tabela que é do adjective pronoun, adjective possessive, sorry. Adjective possessive. Então, ó, adjective possessive. Adjective possessive. Então eu tenho aqui, ó, my. A gente tá fazendo a mesma linha, né? Só para facilitar a nossa vida, ó. My, your, his, her, its, our e their. A dúvida sempre que acontece no começo é quando eu uso um, quando eu uso o outro. Então é o seguinte, vamos conceitualizar aí para você não se perder mais. Toda vez que você falar, não é minha casa, sua casa, casa dele, casa dela, você vai usar o adjective possessive, tá? Então, my house, your house, his house, her house, its house, our house, their house, beleza? Essa segunda aqui coluna que nós estamos falando aqui, né, do texto, você sempre vai usar quando você termina, por exemplo, uma sentença, é sua, é dele, é nossa, de alguém, né? Então, essa é uma particularidade que você pode decorar dessa forma, tá? E outra coisa que muita gente não sabe, né? Mas é possível você usar esta coluna que nós estamos aprendendo agora no começo de uma frase quando você quer traduzir algo como a minha, a sua, a dele, a dela, tendo o artigo, aqui artigo definido o a, os, as. Professor, me ajuda, eu estou mais perdido que segue em tiroteio. Então vamos lá. Quando você fala, por exemplo, tá? Você faz um comentário com alguém assim, fala o seguinte, ó. My dog is very nice. Ele é muito legal, meu cachorro é muito legal, né? Aí a pessoa retruca e fala assim, mine is terrible. Então, quando eu usei o mine aqui de começo de frase, eu estou dizendo que o meu, né? Então, eu quero dizer com ênfase, o meu é terrível, tá? E observa que eu não citei a palavra dog, percebe isso? Então, ele vai ter uma contextualização do tipo o meu, o seu, o nosso, dele, quando eu não cito o objeto. Agora, se eu quisesse deixar claro, né? My dog is terrible, eu poderia também. Percebe o que eu estou dizendo agora? Então, vamos mais um exemplo para você entender melhor. Então, vamos fazer uma outra frase aqui ó, agora, né? Então, vamos lá. Her doctor is
really good. Ok? O médico dela é realmente bom, tá? Aí eu vou falar que o dele é muito bom também. Is very good too. Ok? O dele é muito bom também. Aí você poderia perguntar assim, professor, agora uma outra dúvida, por que eu tenho his aqui, tenho his aqui, por que eu tenho its aqui, eu tenho its aqui? Lembra que o its, ele é empregado, né? Quando eu represento, por exemplo, o dele dela para um cachorro, para um gatinho, né? E a gente vai então relacionar ele para, por exemplo, animais, até mesmo para, por exemplo, países, né? Muita gente não pensa nessa possibilidade, mas vamos supor que eu falasse o seguinte, ó. Brazil is beautiful and I love its culture. Ok? Eu amo a sua cultura. A sua de sua, você que está me ouvindo, não. A sua, que eu digo do Brasil, né? Então, its culture, its traditions, traditions, its habits, its customs. Ok? E aí vai embora, né? Então também é muito usado. Você tem que tomar cuidado para não pensar que o seu, sua é só your, né? Que é uma tendência lógica aí na nossa comparação com a língua portuguesa, beleza? Tem que tomar cuidado com isso, é importante, tá bom? Mas se você tiver dúvidas ainda com essa explicação, quiser algo mais pormenorizado, corre no nosso canal que tem, beleza? Bom, então vamos lá. A gente tem essas duas tabelas de possessivos, são essenciais para que você possa desempenhar bem aí na língua inglesa, ok? Então vamos lá. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. Ó, genitivo case, tá? Genitivo case, né? Ou caso genitivo, também está aqui presente. Olha aí que legal. Quando a gente está falando, né? Está referenciando a pessoa, então é irmã, e alguma coisa é dela. Esse apóstrofo S representa que algo é dela. Então, it's my sister's. É da minha irmã, né? E se eu quisesse falar que é o carro da minha irmã na frase, ficaria assim, ó. It is my sister's car. Ele não falou a palavra car, porque já sabe-se que o tema é carro antes aqui, ó. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, it is my sister's car. Eu poderia falar aqui, ó. E aí a lógica, né, para você fazer bem esse conceito, é você pensar então, por exemplo, I go my mother's. Quando a gente usa o genitive case, pessoal, não precisa nem falar a palavra house, tá? É a única palavra que você não precisa citar, além dessa circunstância que já foi citado antes. I go my mother's, já sabe o que é casa, né? Estou falando mother's, I go my mother's. Mas você pode falar house, aí é diferente, tá? Ó, I go my cousins. Beleza? O que eu queria deixar claro no genitive case, que você deve tomar cuidado sempre. Quando você usa o genitive case, existem características específicas, né? Então, por exemplo, quando eu falo teacher's book, estou falando livro do professor, literalmente falando. Mas se eu falar que são dos professores, e aí você vai colocar a palavra no plural com apóstrofo só, sem um S, tá? É regra. Observa que é o mesmo som. Então, no singular, teacher's book, eu estou lendo, eu sei que é um só. E no plural, eu vou falar a mesma coisa, teacher's book. Eu mesmo pronúncio. Então, talvez na sua fala, quando você usar o genitive case, quando você falar no plural, não seja legal você usar o plural com o genitive case. Talvez crie margem de dúvida dependendo da circunstância. Então, você vai usar a forma, eu brinco aqui nas aulas, né, que é o pensamento em português. The book of the teachers, tá? Porque você deixa bem claro se é dos professores, ok? O livro, tá bom? Qualquer coisa me grita aí. Vamos lá então, ó. She drives to work, beleza, simple present, tem que ter recheat com aqui o S, né? Is her job, olha aí, ó. Aqui a gente usou então, ó, adjective possessive. É o trabalho dela aqui nos subúrbios? No subúrbio? No, it's downtown. My parents work downtown. Meus pais trabalham no centro, but they don't drive to work. Eles não dirigem ao trabalho. They use public transportation. Então, transporte público está aí, né? The bus or the train? Ônibus ou trem?
The train doesn't stop near our house. Ele não para perto da nossa casa. So they take the bus. Beleza? Eles pegam o ônibus. Ok? Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Já expliquei o textinho. Agora nós vamos avaliar a questão de pronúncia, ok? Na parte do listening. Deixa eu habilitar aqui só o áudio. Segura aí, aguenta firme, galerinha. Vamos lá, vou soltar o áudio aqui, tá? Capricha nas orebas aí. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. Tive que parar, pessoal, porque é o seguinte, para você perceber bem o que eu vou dizer agora, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Observa que ela suprime o T do is it yours, né? Isso é muito corriqueiro no dia a dia da língua inglesa. Aqui nós estamos falando do inglês americano, propriamente dito, tá? Então o T, muitas palavras nem aparecem, às vezes no dia a dia ele suprime, igual nós fazemos no português, eu tava, né? Eu tava feliz, como é que você tá? Como é que você tava, né? Coisa do tipo. Então ela fala literalmente assim, ó, nice car, Jason, is it yours? Percebe isso aí, ó. Vou soltar aqui de novo, tá? Só um minutinho, que o negócio aqui tá manual e o bicho tá pegando. Vamos lá. Nice car, Jason. Is it yours? Ó, observa que ela falou is yours? Is it yours? Ela não fala o T bonitinho, não. Vamos lá. No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Olha que legal, in the suburbs, né? Vamos voltar. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use Aqui tema de vídeos, né, anteriores, lembra que nas negativas eles não falam T, né? Então você vai no inglês de curso, você vai falar don't, doesn't. Mas no dia a dia, ó, don't, doesn't, né? public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Legal, vou soltar mais uma agora, você ouvindo aí. Força, foco e fé, beleza? Page 36. Pessoal, exercise 2. eu vou deixar também esse textinho para você estudar, se você quiser treinar aí, falar, tá? Fica o convite aí, se você quiser também traduzir ele para mim aqui escrito, manda aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Interage com a gente. Será um prazerzão aí falar com vocês. E antes de mais nada, né, pessoal, deixa aí, ó, compartilha aí, ajuda a gente, deixa seu like aí, ó, seu gostei, tá bom? Precisamos da sua força aí, por favor, ajuda a gente aí, tá? Que nós vamos ficar muito felizes. Nós vamos ficar muito felizes. Me ajuda que eu te ajudo, né? Brincadeira, queridão. Sucesso, brincadeira não, mas pode levar a sério. Vamos lá, então. Aqui, ó, passando mais uma vez o áudio para fecharmos, então, esta aula que você com certeza aprendeu muito. Gratidão. 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Valeu, galerinha. Sucesso. See you next time. Bye, bye.